Boa tarde, meus jovens do sexto ano. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Na aula anterior, nós falamos do espaço ou das paisagens rurais, não é isso? Hoje, dando continuidade sobre falando dos espaços, nós vamos falar das paisagens urbanas. Lembrar que elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Porque no espaço rural, lá predominam as atividades, não é isso? Que é do setor primário, extrativismo, agricultura e a pecuária. É eles que vão fornecer alimento e matéria-prima para quem mora nos centros urbanos, nas suas paisagens urbanas. Em contrapartida, quando essas paisagens urbanas, lá vai se desenvolver as atividades do setor secundário, que é a indústria e a construção civil, e o setor terciário, que é o comércio, que é os bancos e as prestações de serviço. Então existe uma interdependência nesse sentido. Enquanto a paisagem rural fornece alimento e matéria-prima, essas paisagens urbanas vai fornecer o quê? Máquinas agrícolas, não é isso? E insumos necessários para o desenvolvimento da agropecuária nessa região. Então está aqui. Quando é que surgem as primeiras cidades? As primeiras cidades vão surgir a mais ou menos de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Então essas cidades vão surgir em decorrência de quê? Do período neolítico. É quando o homem sai do paleolítico e chega no neolítico, em que ele vai ter o quê? Um maior número de técnica, maior desenvolvimento. E aí ele começa a produzir, ele começa a utilizar os rios para irrigação, ele já utiliza os rios para navegação, então ele já começa a produzir melhor. E o que é que vai ocorrer? Há um excedente dessa produção. Então esses vão começam a se aglomerar, vão se juntando. As primeiras cidades surgiram nessa região aqui, ó, na Mesopotâmia, que é hoje atualmente o Iraque e o Irã. Vocês veem isso muito na história, né? Tá aqui a Mesopotâmia, com Nepal, aquela monte de cidade que tinha naquele período. Então tá aqui, ó. Já vê que é nesse período, 3.500 anos antes de Cristo, certo? Você já tinha uma aglomeração de cidade aqui. Posterior, nós vamos também o desenvolvimento de aqui no Egito, em decorrência de quê? Do rio. Sempre lembrar, as cidades, elas surgem sempre em torno de um rio. Por quê? Porque facilita tanto para a água para o consumo humano, como para a própria atividade agrícola, para poder fazer irrigação e também para a navegação. Então nós temos o rio Nilo, que corta aqui a África e vai desaguar no Mediterrâneo. Então aqui vai surgir as grandes cidades lá no Egito Antigo. E também nós vamos ter algumas cidades que surgiu aonde? Na China. Então, ó, recapitulando, nessa parte aqui é a cidade antiga do Egito, é só olhar a tonalidadezinha, ó, Mesopotâmia aqui em roxo, tá aqui direitinho, a leitura e interpretação do mapa. E aqui indiano, na Índia, ó, surgimento de cidade aqui também, e na China. Como era essa cidade? Eu peguei a cidade aqui, que era de Catal, que é na Turquia. Veja que era um conglomerado de casa, quase praticamente uma topada na outra, que isso aqui era uma maneira também de se defender. Veja, todo espaço é formado conforme as suas necessidades. Então veja como era a formação da casa. Olha aqui as escadas, como é que eles faziam para poder ali subir e chegar até aqui na parte superior da casa e ser protegido tanto por outros povos como por alguns animais. Aí vem a urbanização. O que é a urbanização? É um processo caracterizado pela redução da população rural e pelo crescimento da população urbana. Lembrar, cidade é uma coisa, urbanização é outra. A urbanização é quando 50% da população, mais um habitante, sai da zona rural e vão morar nas cidades, certo? Então como é que subia a cidade? Está aqui, ó, as primeiras cidades eram os coletores, vivia já da agricultura, ó, coisa bem arcaica, rudimentar, não é isso? Isso em decorrência de quê? Aglomerações, olha o que eu falei para vocês, um rio aqui ao lado. A partir daí vai aumentando o número de pessoas e vai necessitando o quê? Infraestrutura maior nessas cidades. Aí vai vir o quê? As verticalizações. Olha como é que fica aqui a cidade. Aqui a infraestrutura é básica. Por quê? Porque aqui era número reduzido de famílias. Quando chega nisso aqui nas grandes cidades atualmente, você tem cidade com 8, 10 milhões. Pega Teresina, que é a cidade média do Brasil, ela tem 880 mil habitantes. Tu pega São Paulo tem 11, 12 milhões de habitantes. Aí a cidade ela vai se verticalizar pela necessidade
de quê? Da quantidade de pessoa e de infraestrutura para ser dotada, porque essa população vai necessitar dessa infraestrutura. Então tá aqui, ó, como estrada, aeroporto, cais, mostrando aqui um monte de barcos, não é isso? Aqui você precisa de energia, você precisa de água potável, então tudo é criado essa infraestrutura. Aí essa população ela vai crescendo. Vamos dar uma entendidazinha aqui nesse gráfico. Crescimento da população urbana no mundo. Então ela vai para cá. Em 1950 nós tínhamos apenas 35% da população morando nas cidades. Então até hoje a gente acredita que a maioria da população mora nas cidades, mas não é. Esse número diferença é mínima da quantidade de gente que mora nas cidades em relação a que mora na zona rural. E nós temos um monte de países que até hoje não se tornaram urbanos. Então veja que ele vai ter um crescimento vertiginoso, mas só a partir, tá certo, de 2010 é que a população urbana vai ultrapassar a população rural. E em 2020, 54% da população, 54% mora nas cidades e 46% mora ainda na zona rural. Então veja que a diferença é mínima. E a previsão, não é isso? É que esse número, para poder chegar a 5 bilhões de pessoas, que daria 80% mais ou menos da população morando nas cidades só em 2030. Vamos ver aqui a porcentagem da população que vive em área urbana por região no Brasil. Então, quando eu pego o território brasileiro aqui, nós temos mais ou menos 85% da população morando nas cidades. 84, 85. Quando eu pego a região sudeste, ela tem 93, que é essa parte aqui rua. Por que a região sudeste é que tem o maior índice de pessoas morando? Porque a urbanização, ela está intimamente ligada com o quê? Ela está ligada com a industrialização. Essa região foi a primeira região brasileira a se industrializar, a criar infraestrutura. Então houve o que no Brasil? O êxodo rural, uma migração maciça de outras regiões sentido às região sudeste foi a primeira a se industrializar. Então saiu aqui do nordeste em direção para cá, veio da região sul para cá, da própria região norte. Quando eu pego o centro-oeste, nós temos mais ou menos 78, 82% da população morando nas cidades. Quando eu pego a região sul, vai dar a faixa de 81, 82. Quando eu pego o nordeste, que está aqui, ele tem 73%. Porque o Nordeste é a região com 73% da população morando aqui na coisa. Em decorrência que o Nordeste não é industrializado, tá certo? Ele não é industrializado. E o que é que vai ocorrer? A população não migra para a cidade, continua ficando na zona rural. E a região Norte, mais ou menos 80%. Qual o motivo dessa população correr da zona rural para a cidade? Eu falei que o processo está ligado à industrialização, mas há muitos problemas dentro da zona rural que faz com que essa população migre. Lembra que nós falamos das paisagens rurais? Então lá você tem o agronegócio, as grandes indústrias modernas. Então o que é que vai ocorrer? Você vai precisar de grandes áreas, então vai gerar o quê? Latifúndio. O pequeno trabalhador não tem terra mais para vender, porque a grande chegou e absorveu tudo. Quando eu vou desenvolver a atividade que a gente chama da pecuária moderna, da agricultura moderna, eu preciso de grandes propriedades, que são os latifúndios. Essas grandes propriedades ela vai trabalhar com o quê? Com mecanização. Então o pequeno agricultor perde sua propriedade, ele tem que migrar. Agora a máquina chegou no campo que a mecanização vai lhe substituir sua mão de obra. E sem esquecer que as cidades é onde está o setor secundário, que tem a construção civil e tem a indústria que vai gerar emprego, e tem a prestação de serviço, do prestador da educação, da saúde, do médico, aí o pessoal migrar em decorrência disso. Aí vem aqui, para a gente ver como seriam essas grandes aglomerações urbanas no mundo. Aqui eu tenho, vamos fazer a leitura aqui, título, grandes aglomerações urbanas até em 1900. Então, ó, essas pontilhadazinhas, essas cidadezinhas todas que estão pontilhadas, elas que tinham mais de 1 milhão de habitantes em 1900. E essa linha vermelha aqui é aquela regionalização do mundo em que ele divide o norte e o sul, não levando em conta a linha do Equador. Apesar da linha do Equador ser imaginária, essa daqui também é imaginária, mas ele não leva em conta a hemisfério norte e hemisfério sul no aspecto de divisão, né, isso por zonas climáticas. Veja que ele vai pegar a Austrália lá embaixo e algumas cidades que estão no norte está aqui. Ele leva em conta o quê? Os países desenvolvidos, tá certo? Que é chamado de norte, países industrializados e desenvolvidos,
E o sul, que são esses países desenvolvidos, né, isso, e do sul. Então, as nossas grandes aglomerações, ó, eu pego bem aqui, Liverpool, Glasgow, só algum exemplo. Manchester, Londres. Por que aqui são as primeiras cidades a se urbanizar e o primeiro país a se urbanizar no mundo? Porque a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Com o processo de segunda Revolução Industrial, aí ó, Paris, na França, aqui ó, vai se industrializar, Moscou, Hamburgo, na Alemanha, ela vai chegar até o Japão, em Tóquio, e passa para os Estados Unidos. Ó. Em vez dos Estados Unidos é Nova York, Boston e Filadélfia. Agora vamos ver aqui aglomerações já atuais. Aqui são com cidade, ó, a cor em amarelo, com entre 5 e 8 milhões de habitantes. Olha a diferença, a quantidade como já se espalhou. Você continua encontrando aqui nos países desenvolvidos, ó, mas você vai encontrar aqui na América do Sul, em Bogotá, na Colômbia, você vai encontrar no Peru, que é Lima, você vai encontrar aqui no Chile, você vai encontrar na África, e a maior vai estar onde? Aqui na Ásia. Quando eu pego cidade com 8 a 10 milhões de habitantes, são essas intermediárias. Ó. Pego aqui da África, eu pego aqui Istambul na Turquia, eu pego Moscou, eu vou pegar Seul, Beijing, só alguns exemplos. E essa em vermelha são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 15 cidades no mundo, certo? Que tem acima disso daí. Então, vamos ver aqui. Ó, Nova York, você pega Los Angeles, você pega a Cidade do México. A Cidade do México hoje ela tem 17 milhões de habitantes. Eu vou para Buenos Aires, que está aqui, Buenos Aires tem 11 milhões de habitantes. Se eu pego bem aqui o Rio de Janeiro vai ter 13 milhões. Se eu pego bem aqui São Paulo vai ter 14, 16 milhões de habitantes. Eu vou para Tóquio, que é a maior cidade do mundo, está aqui no Japão, ela vai ter hoje, se eu pegar a grande metrópole, a grande Tóquio, ela tem 38 milhões de pessoas. Mas olha onde a maior concentração vai estar, quando eu olho, ela vai estar ligado quem? A Ásia, que é onde tem o maior conglomerado de pessoas. Agora, interessante, a Ásia tem a maior população absoluta do mundo por continente, tem os dois mais países populosos do mundo, a China com 1 bilhão e tantos milhões de pessoas, a Índia com 1 bilhão e 380 milhões, mas o continente não é urbano. Você pega a China, ainda tem quase 60% da população morando na zona rural, a Índia do mesmo jeito. Aí, essas cidades, essas aglomerações, ela vai ter várias paisagens, vai ter várias funções, as cidades. Você tem cidade que é industrializada, então ela tem o quê? Uma maior infraestrutura. Nós temos cidade que o setor forte dela é o quê? Administrativo, Brasília. Brasília foi uma cidade construída no Brasil para administrar o país, ser a sede do governo. Por isso que ela tem uma melhor infraestrutura. Quando eu vou para as cidades, principalmente nos países desenvolvidos, que são industrializados, há uma gama de pessoas que saem da zona rural para a urbana, quando chega lá não são qualificados para o trabalho, então vão ganhar pouco, vão trabalhar no setor informal, aí cria o que? A periferia, a falta de infraestrutura. Nós temos cidade que tem a função de ser o quê? Turística, mas em geral os problemas e que se concentram mais nos países desenvolvidos são esses. Primeiro, ó, poder aquisitivo baixo, saio do centro onde tem infraestrutura e vou morar na periferia. Veja que não há uma organização, você não tem aqui o calçamento, são desordenados, você não tem uma coisa planejada com rua e com infraestrutura. Consequentemente, essa população vai gerar o quê? Muito lixo. Aí está o resultado aqui, olha. Você tem isso aqui, uma ponte, embaixo é um rio. Olha o pessoal catando aqui, praticamente você não vê a água. Outro problema também das cidades é o quê? O trânsito caótico. Você não tem transporte coletivo voltado para a maioria da população. A integração entre ônibus, né, isso, trem, metrô, o que é que acarreta? Individualismo. Aquele que tem poder aquisitivo maior vai comprar o automóvel. Então, olha, congestionamento. E outro problema seríssimo que gera muita doença é esse problema aqui de que do saneamento básico. A falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto é alarmante. Para a ONU, o último dado, 4,5 bilhões da população não tem acesso a saneamento básico no mundo. Quando eu pego isso para o Brasil, esse índice do Brasil, ele vai ser mais ou menos 45% a 50% da população ainda não tem acesso a esse
Saneamento básico. O que é o saneamento básico? É a água chegar na tua casa potável e toda a água suja que aquela água potável que utilizou se tornou suja, ela é canalizada, ela volta para ser tratada para retornar para o rio. Veja que aqui ela está voltando para o rio, mas ela não está tratada. Se eu pego o Piauí, é um dos menores índices de saneamento básico do país. E eu pegando Teresina, Teresina tem em torno de 15 a 16% que tem acesso ao saneamento básico completo. Água potável em casa e a coleta de todas as águas, de banheiro, isso, da cozinha, toda a água que tu utiliza, canalizada e levada para ser tratada. E vem outros problemas, não só aqui. Poluição visual. Então o que é visual? É um monte de propaganda. Olha, tu está numa cidade aqui, olha o tanto de propaganda aqui. McDonald's, da Kodak, de um monte, da Leve, veja os prédios, são tudo. Então quando você olha, você fica louco. Então isso é uma poluição visual. Algumas cidades no mundo desenvolvido já está até proibindo esse tanto de outdoors. São Paulo mesmo limita em algum lugar. Teresina também está limitando, porque isso gerava um problema sério. Você vai dirigindo, aí você vê um outdoor em neon. Então você tira a vista aqui do volante e vai ver o outdoor. Tu esquece do carro que está na frente. Tu vem de moto, tu esquece da bicicleta. Tu esquece do ciclista que vem ali. Então isso gerava um grande problema. E o sonoro é esse aqui, ó. Você tem aqui a propaganda, carro com alto som, a buzina. Lembra do congestionamento que a gente viu na slide anterior? Então ali quando acende o sinal, que um não passa, o pessoal começa a buzinar, o próprio pessoal, tem a indústria, tudo isso vai gerar água. Tanto é que existe lei. Quase toda a cidade. Teresina é um exemplo. Ninguém pode fazer aqueles paredão, botar no meio da rua e ficar ligando. Se você incomodou o vizinho liga, a polícia vem e manda você parar. Se você não diminuir o volume, ele vai apreender teu carro de som. Por quê? Porque você tem que respeitar o próximo. Isso aí não tem quem aguente. Olha a foto aqui do rapaz com 2 dedos nos ouvidos falando, pelo amor de Deus. Ou seja, ele não está suportando isso daqui. Pelo respeito ao cidadão, pelo fim da poluição. Então gera isso. E outro grande problema que nós temos dentro das cidades é a ilha de calor. Como é que surge a ilha de calor? Lembra que nós falamos que há uma desigualdade? Parte da cidade formal, que é aquela de infraestrutura, melhor, e a informal, que é quem mora nas periferias. Quando eu estou aqui olhando para a imagem, vejo que a temperatura ela vai variando. Se eu pegar a temperatura, quem mora na zona rural, ela está em 28 graus. Quando eu vou para o subúrbio, ela vai mais ou menos para, seria a periferia, os bairros mais distantes. Ela vai para torno de 32 poucos graus. Quando eu chego em residência, ela pode chegar a uma faixa de 26, 25. Agora, quando eu estou no centro, ao pico dela, vai para 32. Por que isso gera? No centro, veja que nós só temos um prédio. Então, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui não deixa o vento circular direito. Então, é uma barreira. Aqui existe mais o quê? A infraestrutura. Você tem um calçamento, você tem um asfalto, a impermeabilização. Então, o sol vai incidir mais forte. Aqui eu não tenho vegetação, que a vegetação absorve a temperatura, e também aqui onde está concentrada as indústrias. Então aqui vai gerar uma poluição maior. É o que nós chamamos ilha de calor. Você pode ter em São Paulo uma diferença de 8 até 10 graus. Teresina não é industrializado, mas se a gente vê o centro, vai a isso. Vai lembrando aí, tu tá olhando como se tu estivesse lá no Frei Serafim. Você tem um conjunto de prédios ali no Rio Puti que não deixa esse ar passar. E esses prédios é feito de quê? Concreto. O que é que vai ocorrer com ele? Ele vai absorver a temperatura. A quantidade de asfalto ali, todas as ruas são asfaltadas. Vai absorver mais temperatura. Ali você tem um maior aglomerado de pessoas. Então você pega um ônibus no centro, 5 horas da tarde ali, se a temperatura lá de fora naquele relógio está marcando 35, 36 graus, dentro desse ônibus está acima de 40. Quando tu chega ali no São Cristóvão, tu passou o rio, tu já tem uma quantidade de vegetação, a temperatura começa a amenizar. Quando tu chega ali no Morada do Sol, ou tu vem pela ladeira do Uruguai, essa temperatura já diminuiu. Quando tu chegar lá no Vale do Gavião, tu vai ter uma diferença entre 6 e 7 graus de diferença em decorrência de você estar no subúrbio e não estar no centro. E aí nós teríamos como seria o tratamento de água dentro das cidades. Está aqui, ó, que é o esquemazinho para a gente ver a importância. Você diminuiria 80% das doenças que existem nas cidades se você tivesse tratamento de sanear para toda a população. Então, eu tenho um conjunto residencial, aqui na imagem de cima. Toda a água, ó, veja, ela é canalizada para uma rede. Essa água aqui, ela é toda embutida
e é levada para levatório. Daí ele joga o quê? Na estação de tratamento de esgoto. Nós chamamos ETA, estação de tratamento de esgoto. Aqui essa água passa por um processo químico, ela é toda tratada, lembra? Essa água aqui vem do teu chuveiro, da bacia sanitária, da pia da cozinha, de toda a água da tua casa. Ela é tratada e aí o que é que ocorre? Ela é jogada no rio. A partir do momento que ela é jogada no rio, o que é que vai ocorrer com ela? Ela vai estar tratada, ela não vai poluir. Ela tanto pode ser jogada no oceano, no mar, como no rio. Aí vamos ver indicador de água e esgoto no Brasil. Para alcançar a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, o Brasil precisa dobrar o investimento. Hoje, nós pegamos, atualmente, ele atende 83% da população tem água encanada. Mas a meta é para chegar em 99% em 2033. Rede de esgoto, apenas 55% tem. A meta para 2033 é 92%. Tratamento da água, que é esse sanear que eu falei para vocês, em média 43%. Olha a meta para chegar a 86% em 2033. Perda de água é gritante. 37% de toda a água que é tratada era desperdiçada. A meta é para diminuir para 31%. Veja o plano. Teresina, 51%. Toda a água que é tratada é desperdiçada. Então nós temos aí de estação de tratamento de água que vai pegar a água no rio Parnaíba. Lá ela vai para a ETA, passa por um processo com muito produto químico, essa água se torna potável. Quando esse 100% dessa água sai da estação de tratamento de água até chegar à nossa casa, por vazamento, tá certo? Vários fatores, o que é que vai ocorrer? 51% dessa água é perdida. Aí aqui, ó, os dados que eu peguei aqui. 11,6% é o percentual da população do PU que tem acesso à coleta de esgoto. Então, olha o problema, apenas 11%. R$43 é o valor investido anualmente por habitante no Piauí. A média do Brasil é 188. Olha o Piauí, não dá metade. 77% é o índice de abastecimento de água no Piauí. A média brasileira é de 83%. 61% é o número de municípios piauienses com ocorrência de dengue por falta de saneamento básico. Então vamos lá, gente, a diarreia em criança. Se você saneasse, tivesse saneamento para todo mundo, você praticamente zerava, você acabava com isso. Mortalidade infantil, há um dado da ONU, que seria em torno de 80% acabaria em decorrência se você tivesse água potável para todo mundo. Então esse é uma análise por alto de quê? Das paisagens urbanas, que todas têm problema. E para eu ver esse problema, não preciso ir para São Paulo. Lógico que a gente faz um paralelo do local com o global. Falamos de Brasil, falamos sobre as primeiras cidades, falamos do Piauí. Mas onde é que eu vou ver esse primeiro problema? Lá no meu bairro. Eu olho para o meu bairro e eu vejo o que é que fala, que é que já chegou. Veja que ele demora muito, mas ele vai chegando. Eu faço um paralelo do meu bairro com um bairro que tem a maior infraestrutura, de poder aquisitivo mais alto. Eu faço um paralelo com o centro. A partir daí que eu compreendo o meu bairro, eu vou para a minha cidade, eu vou para o estado, eu vou para o país, e a partir daí eu faço um paralelo, uma comparação com os outros países, tá certo? A aula termina aqui, um bom final de semana e até mais.